Olá, bom dia. Como que você passou a noite? Estávamos juntos ontem, conversando. Opa. Bom, estávamos juntos ontem conversando, né, tanto pela manhã. Então, o que será que está acontecendo? Bom, estávamos juntos ontem. Vou dar um jeito de resolver esse negócio aqui. Esse celular aqui é meio doido, né? Estava travando, agora acho que não vai travar mais. É que tem duas redes aqui em casa e estava conectado na rede errada, por isso que estava travando. Então, pessoal, queria falar com vocês que ontem, né, foi um dia muito legal. Nós tivemos o Today pela manhã, onde eu conversei com a Silvia, né, e ela contou um pouquinho da história dela nesse processo de 28 dias, mas também, né, tudo que ela já havia passado, as motivações para que ela pudesse participar conosco da transformação vital. Algo que me impactou muito na história da Silvia foi aquela questão dela ter que usar a medicação para tratar tanto a depressão quanto a fibromialgia e passar praticamente 3 meses da vida dormindo. Aquilo é assustador, né, os efeitos colaterais de uma medicação. E depois eu fiquei muito contente em ver todo o processo, né, ocorrendo na vida dela, como na vida de outras pessoas também. Nós também tivemos a oportunidade ontem à noite de fazer a primeira aula dessa semana da Nutrição Vital. Uma aula que para mim ela é muito importante, né, muito emblemática. Nós entendermos quão influenciáveis nós somos e também entendermos, né, quão importantes são os nossos canais de comunicação e a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Infelizmente, nossos canais de comunicação, que são os nossos 5 sentidos, eles têm sido utilizados de uma maneira muito pesada para que alguém possa estar no controle das nossas emoções, estar no controle das nossas decisões, né? Ou seja, assumir o controle da nossa vida. E isso é algo muito assustador, muito assustador. Mas tem sido um grande prazer nós participarmos, né, nesse momento aqui, 7 horas da manhã juntos, né, para poder conversar sobre saúde. Bom, o pessoal está dizendo que foi maravilhoso ontem, muito legal, né? Para mim foi muito bacana. Kombucha, alguém pergunta sobre kombucha caseira. Eu acho que é interessante, sim. Eu acho uma opção bem interessante para a gente poder fazer, né? Bom, deixa eu verificar algo aqui. Vamos ver, a Simone falou aqui que está disponível para a gente conversar. Falou, você mandou um convite, vamos ver se ela consegue conversar comigo. Simone, vira a tua câmera para você, não me deixa ver na parede. Era aí um pouquinho. Tá na cama, que povo folgado esse, que vida boa. Terminei de ler a lição e já, ó. Vida boa, para quem pode isso, né? Segura Eu aqui, amor. Que ele quer me chamar. Ele não avisou. não E avisei, aí, hoje é pego de campeão? surpresa. Tudo bom, Jurandir? Como é que tá aí? Fala pra ele que eu tô Eu acordada desde estou as 5. bem. Agora já acorda cedo, né? Dorme cedo, né, Jurandir? Ah, é. 5 Ontem horas. fui dormir 10h30, acordei Hum. 4h30. Oh, coisa boa. Ontem, por causa Tá da bom? correria nossa aqui, foi complicado dormir no horário que eu costumo, viu? Ontem foi um dia puxado demais. Mas eu fico É, muito né? feliz de vocês estarem dormindo mais cedo. Eu sei que a qualidade de vida muda muito quando a gente dorme cedo, né, Jurandir? Certeza, viu? Certeza. A gente acorda, estamos num programa do pessoal lá de Petrolina. A gente acorda todo dia às 5 horas. Eu achei fantástico o que vocês estão fazendo, né? Esse trabalho. A gente se dedicar também para o próximo é algo muito importante na vida, né? Nós também estamos aqui sempre nesse horário pela manhã, justamente para que a gente possa ajudar o próximo. Então é muito interessante, né? Quando a gente tem essa oportunidade de É, servir. Um presente que Deus concede a cada um de nós, né? O que Simone foi certeza. fazer? Foi passar batom, é? Oi? Simone Ela foi passar tava, batom. to- to- tava toda descabelada. Você tá Esse perguntando se vai problema, passar batom, filha. esse problema eu não tenho. Esse problema de acordar descabelado eu não tenho, mas eu juro que eu gostaria de ter, viu? Eu gostava tanto dos meus Isso. cabelos, né? Mas agora tá complicado, né? É, né? Ai, ai. Bota aqui, ó. Então tá bom. Rapidinho. Ai, Então tá bom. Bom dia pra você, bom trabalho. Jurandir, para você também. Um ótimo dia, um bom trabalho. Que Deus abençoe você e sua família.
Poxa, Tá ok, obrigado. nem avisou, né, doutor? Não, hoje eu peguei de surpresa. Eu sabia que você ia estar por Ai, aqui, ai. então não avisei nada. A hora que eu vi você entrando ali, eu falei, opa, é agora. Porque eu já sei que a senhorita acorda cedo agora, que não tem mais esse negócio de dormir até tarde, que vocês estão Ah, nesse é. projeto interessante, né? Simone, eu fico É. muito grato, né, de ter conversado esse momentinho com o Jurandir também e saber que a transformação que aconteceu na sua vida se estendeu ao seu lar, sabe? Isso eu acho que Amém. talvez seja a coisa mais emblemática para nós, é perceber que agora não foi uma vida transformada, mas uma família transformada, né? E isso é fantástico, né? Aham. Muito bom. Ah, ele perdeu 2,5 kg. Ó, Jurandir reduziu 2,5 kg. A Foi, né, amor? Esther reduziu 2, né? Que você falou ontem, né? Foi. E Foi dois e você meio, né? reduziu 3. Na família a gente já está aí com quase 10 quilos de redução. Foi onde eu Muito. me pesei lá, eu estava com 74, 75, e eu cheguei a 71,5 por aí. Nossa, muito legal. Muito bom. Não, é interessante como que em pouco tempo a gente já consegue um resultado muito bacana, né? Isso daí eu acho que é Aham. algo muito marcante, porque não existe prescrição de cardápio dentro desse trabalho que a gente faz, né? Nunca falei, Não. né, em cardápio, em ficar contando calorias, mas sim em organizar a alimentação de uma maneira que a gente compreendesse o papel de cada alimento na nossa vida, das fontes de carboidrato, proteína e gordura. E são pequenos ajustes que fazem toda a diferença, né? Aham. Certeza. E isso que você já Então tá tinha Verdade. uma bom. alimentação saudável, né, Jurandir? Não, É. eu não tinha Só o 100%, né? arroz integral, né? O arroz Ah, integral eu coloquei já tem acho que uns 2, 3 meses, né? Por uhum, conta própria. E, na realidade, pela manhã, no passado, mais ou menos no início do ano, o ano uhum, passado, que eu trabalho com os funcionários, né? Eu tenho sim, 5, 6, tem uma época do ano que eu trabalho com 10, 15 funcionários, certo. até 25 uma época do ano. Aí eu fornecia lanche para eles. Uhum, E o lanche que eu fazia era, ou a gente ia num quiosquezinho lá que vende salgado, de um tudo, e eu acabava comendo tudo com ele, não tinha como. pois E é. aí, às vezes, eu comprava aqui numa fábrica de salgados, comprava 50 coxinha, que dava o equivalente a 2 para cada, né? Todo dia de Uhum, manhã. E aí, coincidência, Deus, o ano passado, tocou no meu coração para mim cortar esse alimento. olha que legal. E aí eu reuni eles o ano passado, fui usando, ó, a partir do ano que vem, eu vou cortar esse lanche. E aí, tá, mas por quê? Não, eu vou cortar, me dá muita dor de cabeça. Às vezes eu pego um salgado, aí pego bolo, aí tem uns que não gostam, tem outros que gostam. Aí ó, quer saber? Eu vou cortar. Foi Cada bom um para mim se também, vira. porque eu ingeria de manhã. Junto com eles lá naquela euforia, eu acabava comendo uma coxinha e um salgado. E aí, graças a Deus, 1º de janeiro de 2020, eu cortei o lanche deles. E Muito pronto, já bom. passou 7 meses, está aí todo mundo acostumado. É o deles e o seu também, né? Hoje eu já tomei uma sopinha de Grão de bico. grão de bico e um monte de semente, semente de linhaça, um monte de coisa que eu coloco. Muito legal. E isso é bom. A gente já acorda animado, já come bem. E a primeira refeição é a refeição mais importante do dia. E se a gente for observar o padrão brasileiro, é aquele pingado, né, com um pãozinho com manteiga, né? E a gente É, percebe que realmente é uma refeição muito pobre. Quando não come bem de manhã, e eu ensinei muito dentro da metodologia lá, né, Simone? Quem não come bem de manhã vai ter que descontar à noite, né? E é É, realmente isso que a gente percebe. Aí à noite as pessoas chegam com muita fome porque não comeram bem, e é onde elas vão acabar descontando. Só que calorias extras no horário que gasta muito pouco, um pouco o corpo entende assim, poxa, preciso guardar porque ele vai entrar em restrição. E aí é isso que acontece, o pessoal começa a ganhar peso. então tá bom, doutor. Bom dia. Ótimo dia para você também, Jurandir. amo. Obrigado. Tchau, filho. Vai lá, Simone. Ei, eu tinha anotado até que. Olha, eu coloquei aqui. Eu falei assim, doutor vai me chamar, eu botei aqui no meu caderno, ó. Today, série especial. Aí eu ia Sim. anotar aqui, aí eu falei assim, não, ele não vai me chamar amanhã, não. Ele Não vai me combinou avisar. nada, Ah, né?
É nada, hoje eu peguei e foi Não. de surpresa. Eu ia chamar ou você ou o Vinícius, que eu sei que também sempre entra pela manhã. Eu falei, amanhã eu vou pegar de surpresa esse Uhum. povo, não vou avisar nada, porque depois, né, fica aquele combinado, o povo fica estressado antes, né? Mas Ah, tá. eu queria justamente conversar. E eu só estava esperando você entrar ali, ó. Sopinha de grão de bico de manhã. Isso, foi isso que ele comeu. Sabe uma coisa que a Isso. gente precisa entender? Nós fomos criados num regime onde foi colocado dentro da nossa cabeça, por exemplo, que de manhã, se a gente é do sul, a gente vai comer pão com manteiga. Se a gente é do nordeste, a gente vai É. comer cuscuz com leite. É mais ou menos assim, né? Aham. Então, É. não O existe beiju. ou beiju, né? O tapioca e tal. Então, assim, não É. existe esse padrão. E isso daí, eu acho. Alguém quer saber cadê a foto com cabelo? Eu vou postar uma foto com cabelo hoje no Insta, tá? Eu vou postar uma foto com cabelo no Insta e vocês vão ver, tá? E aí, nesse caso, ó, nós precisamos entender o seguinte, que esse padrão que foi colocado na nossa cabeça são tradições, tradições. E dentro Uhum. da metodologia que a gente trabalhou, né, Simone? Algo muito importante que a gente fez foi justamente a gente fazer essa reavaliação do passado e do padrão de comportamento que a gente adquiriu. Que muitas vezes esse padrão de comportamento, ele não é um comportamento saudável, onde a gente fica reproduzindo hábitos e esses hábitos é o que justamente acaba nos conduzindo à situação que muitos de nós nos encontramos neste momento, né? Então, hoje à Uhum. noite também, na aula 2, né, que nós estamos fazendo da Semana da Nutrição Vital, nós vamos falar sobre genética, sobre fenótipo, Uhum. genótipo, epigenética. Você já sabe que é uma aula bem legal, né? Porque a gente vai mostrar justamente que Sim. nós precisamos quebrar com essa tradição. Então, não me importa o que eu coma de manhã, contanto que eu tenha o entendimento de como fazer a combinação desses alimentos para realmente suprir a minha necessidade nesse horário. Isso. Então, isso é Uhum. muito importante. Aqui em casa, por exemplo, nós temos, né, um padrão, mais ou menos, né, que se repete. Muitas vezes eu como fruta com granola pela manhã, outras vezes eu vou comer banana amassada com pasta de amendoim e aveia, né, pela manhã. Uhum. Eu Mas também como todo dia. pois é, mas já aconteceu Banana muitas com aveia. vezes de eu fazer a minha primeira refeição mesmo, comer uma refeição de almoço de manhã também. Porque eu também não faço uma refeição tão cedo. A minha refeição, ela acontece. Nossa, minha barba tá grande demais, tá entrando um pelinho no nariz aqui, tá coçando que só. Não tem barbeiro Eu não gosto de aberto, comer cedo tudo também. fechado. Então, eu faço assim, ó. O meu padrão de alimentação é por volta de 9 horas da manhã, é a primeira refeição. Uhum. E a segunda refeição eu faço por volta de 5 horas da tarde. E fechou. Eu geralmente me mantenho só com duas refeições. Eu não costumo comer três, né? Isso quando eu estou em casa. Obviamente, quando eu vou viajar e estou fazendo programação fora, aí é de jejum, almoço e jantar. Mas em casa, geralmente eu faço duas refeições só. Então, imagina, se eu vou fazer só duas refeições, muitas vezes a minha refeição das 9 horas da manhã é aquilo que a gente chama nos Estados Unidos de brunch. E o que que é esse brunch, né? É uma mistura de uma refeição onde entra alimentos do de jejum e alimentos do almoço, né? Então a gente já mistura tudo. Então muitas vezes para mim é Aí o que que o assim. senhor come no café da manhã que é do almoço? Ixi, já aconteceu Tipo muitas assim, vezes, já aconteceu muitas tipo assim, vezes de hummus. não, hummus isso daí faz parte, geralmente tem em casa, né? Sempre tem um patê quando a gente come com pão. Mas teve muitas vezes que de manhã eu comi fruta e depois eu fui comer arroz com lentilha mesmo e sem problema nenhum para Ah, mim. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, mas são questões de adaptação, cada um se adapta nesse processo. Só que para mim o mais importante é pensar na qualidade e não no que eu estou comendo. Então a qualidade para mim é algo uhum, que é muito importante. Quando nós estávamos fazendo lá aquelas 10 horas, Simone, lembra que eu expliquei que de manhã é no máximo duas fontes de carboidrato, sendo que uma delas, né, deve vir ali das uhum. frutas, a outra você vai escolher uma fonte, depois duas de proteína, pelo menos de manhã, e uma de gordura. Então, para Uhum. mim, é seguir Esse- essa regra. Não me importa quais Então, alimentos. entendi, essa parte eu entendi. Aí eu quero saber se, porque ó, eu quero saber se eu posso misturar. Porque eu tenho aqui em casa agora, ó, linhaça dourada e marrom, né? Eu queria saber a diferença, qual é a melhor, doutor? A dourada ou a marrom? Na verdade, há uns anos atrás, a dourada, ela era considerada muito melhor para o ser humano do que a Aham, marrom. do que a marrom. Isso daí há uns anos atrás, eu vou explicar o motivo.
Mas hoje eu não vejo diferença alguma entre elas, né? Elas são muito próximas em termos de composição. No passado, eles se falavam muito da linhaça dourada, ela era até mais cara do que as outras. Por quê? Porque a linhaça marrom ela era utilizada para fazer ração animal. E quando era utilizado para fazer ração animal, ela tinha uma quantidade muito grande de agrotóxico. E a dourada era uma linhaça que era produzida para consumo humano. Então ela tinha menos agrotóxico. Hoje, como as duas têm sido muito utilizadas na alimentação humana, diminuiu muito essa quantidade do uso de agrotóxico. Então a gente pode usar qualquer uma delas porque a composição é muito próxima. É muito próxima. Ó, alguém diz aqui, ó, comer macaxeira e derivados pela manhã Aham, pode? Pode, sem problema nenhum, pode, né? né? Batata Pode doce. também. Aham. A questão é sempre a gente observar a qualidade. E lembrar também algo muito importante que a gente ensina dentro da metodologia, que quando a gente vai fazer nessa distribuição das calorias, a gente precisa lembrar que o nosso metabolismo ele se comporta de maneira diferente durante o dia. Então, aquela questão de 45% das calorias ser ingeridas de manhã, 35% na hora do almoço e deixar somente 20% para o jantar, 20. é o que faz aí toda a diferença, né, na vida das pessoas. E a gente tem visto aí nesses 28 dias do Today como que realmente as pessoas conseguiram reduzir peso, né? A Emília foram 6,9 kg, a Sei. Silvia foram Aham. 6 quilos, você foi 3 quilos, o Jurandir, que Então, nem assistiu às aulas, reduziu dois e 2, meio, a Esther 2, né? até 2. E Eu vou ninguém pesar o recebeu, Gabriel. pois é, e ninguém recebeu o cardápio, mas as pessoas receberam o que para mim é a coisa mais valiosa do mundo, que é conhecimento. Isso para mim é a coisa É, mais aham. valiosa. E por que que eu penso dessa maneira? Que a coisa mais valiosa que tem no mundo hoje é conhecimento. Porque a Bíblia tem um texto que para mim ele é muito importante quando diz assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, a própria Bíblia já dizia que o problema da humanidade naquela época, e com certeza hoje muito mais, era a questão da falta do conhecimento. Porque quando eu não tenho conhecimento, eu me torno uma vítima muito fácil do sistema. Na aula de ontem à noite, na aula 1, né, da Semana da Nutrição Vital, a gente enfatiza muito esse aspecto, né, de que realmente nós precisamos ter o conhecimento. E o principal conhecimento que a gente precisa ter é o conhecimento de como o nosso corpo funciona, né? O conhecimento de como o nosso corpo funciona. Porque se eu entendo como o meu corpo funciona, eu não vou ser mais dobrado facilmente, as pessoas não vão me enganar. Então eu vejo que o que faz a diferença na vida das pessoas é justamente isso, é o conhecimento. O conhecimento transforma a nossa mente, o conhecimento transforma a nossa vida, e isso faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer escolhas diferentes. Então, isso é muito interessante. E foi isso que E aconteceu com os afeta a vida das outras participantes. pessoas, né? Isso daí é uma prova dentro do seu lar, né, Simone? Como que realmente a Aham. família toda tem sido beneficiada por esse processo de mudança. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Simone, é o seguinte: Hum. você impôs para eles essas coisas? Não, Hum, não. isso também é importante, porque no nosso processo de mudança, a gente não pode querer impor para as pessoas aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos mostrar para as pessoas, através dos resultados, que aquilo que nós estamos fazendo também é importante para ele e vai trazer resultado na vida dele, mas nunca por força ou violência, né? A gente estimula Aham. as pessoas no processo da mudança, mostrando os benefícios que a gente recebe, né? A Silvia escreveu É aqui interessante. a frase que eu digo o tempo inteiro, né? Uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. E ela coloca assim, ó, conhecimento é transformação. E eu vejo dessa forma mesmo. É o conhecimento que gera transformação. A partir do momento que eu tenho o entendimento, eu mudo, mas aí eu não mudo de uma maneira forçada, eu mudo de uma maneira consciente. E essa Uhum. mudança consciente é a mudança que a gente faz sem muito esforço. Porque, veja, vamos imaginar uma situação aqui, Simone, só para a gente entender. Imagine que você tivesse descoberto um câncer. E se você tivesse descoberto esse câncer e isso arrebentasse com as tuas É. emoções, tudo, e aí você fala, meu Deus, eu preciso mudar. Essa não é uma mudança que a gente faz de maneira consciente. Essa é uma mudança que a gente faz forçada por uma situação que já apareceu. Então, essa é a pior Uhum. forma de mudar.
Por quê? É onde a gente demanda um esforço muito grande, aonde a gente aposta muita coisa no processo da mudança, porque está esperando a cura naquele momento. E eu não vejo que a gente deve esperar a doença bater a porta, a doença Uhum. se manifestar, para que realmente a É. gente tenha que mudar. Então, o que me fez, Foi por por isso que eu exemplo, coloquei lá, é, quando o senhor perguntou. Aí eu lembrei do meu pai que morreu de AVC, a minha irmã teve AVC, ela está até assistindo. E a família do meu pai foi toda de coração. Aí eu ficava pensando, eu falei, não, não posso, tem que mudar meu estilo para mim, né? Para mim ter uma saúde melhor. então, Aí eu já pensava no hoje, lado da minha avó. Lado da minha avó já era vegetariano. É, a minha tataravó morreu com 100 anos, minha bisavó morreu com 100 anos. E minha avó agora nossa, tem 86 anos. pois é. Então, veja, nós temos que ter esse grau de consciência. E o que me fez justamente colocar a tua ficha, né, entre aqueles pré-selecionados dos quase 400 inscritos que nós tivemos, né, foi justamente aquela frase que você colocou ali, olha, eu quero mudar meu estilo de vida, né, porque eu quero Uhum, evitar as doenças, né? Então, assim, essa é a consciência que eu quero que as pessoas desenvolvam. É claro que se você já está doente, você precisa mudar. Só que o uhum. ideal é que a gente faça a mudança antes mesmo da doença aparecer, É, porque isso que é sabedoria, né? A sabedoria é uhum, evitar problemas e não resolver problemas. Eu vou falar bastante sobre isso hoje à noite também, quando a gente for trabalhar desse conceito do genótipo, fenótipo, e até vou trazer essa história que você também trouxe para nós agora, da questão do o histórico familiar, né, seu, né, Simone? De um lado, uhum. ter muito problema É, do cardíaco, meu pai e da minha mãe. e quando você olha para tua mãe, você vê já um estilo de vida diferente, uma longevidade diferente, as Uhum. pessoas, né, tendo uma qualidade de vida diferente e não antecipando a morte, né? Eu acho que Se o senhor ninguém tivesse quer me isso. avisado, se o senhor tivesse me avisado, eu tinha ido lá para, porque minha mãe é minha vizinha aqui. Ah, Ela mora aqui do lado, minha avó. Aí eu tinha ido lá para minha avó para o senhor ver ela. não, quem sabe a gente bole isso para hoje à noite, a gente dá um jeito. Aham, ela dorme cedo, toma sol, e né, o estilo de vida dela é totalmente diferente. Ela não tem pressão alta, não tem diabetes. A Pois é. única coisa que ela tem agora que também está sem andar é as dores, né? As Uhum. dores no joelho, que é. Então, mas ela não tem nada dessas doenças. Ela chega no médico, tem pressão alta? Não. Diabetes? Não. Nada dessas doenças ela tem. Aí o médico que começa a consultar com ela, né, muitas vezes, porque ele tem, às vezes, pressão alta, tem diabetes, está acima do peso. É, E sabe que a situação dos médicos é muito deprimente. Ó, a Berenice está perguntando se vai ficar gravada a live de hoje. Até quarta-feira, ou até provavelmente quarta-feira da semana que vem. Todas as lives dessas 3 da Semana da Nutrição Vital, elas vão ficar sim disponíveis. Depois elas saem do ar, né? Então tem que assistir antes. uhum. Mas você sabe Hein, que, doutor, minha mãe tem 68 a 67. Ela também não tem nenhuma doença. pois é, a minha mãe Ela também. trabalha, ainda trabalha, A minha mãe, graças a e Deus, ela também. também. Só que você percebe, por exemplo, na minha família, né? Minha mãe, muito bem, mas ela é vegetariana há quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Já mudou esse padrão de Ah, ela falou alimentação naquele dia dela. pra gente, eu Eu acho que esqueci. já há uns 23 anos. É, ela, É, acho que mais ela ou falou menos. isso. Eu acho que é Acho que foi em 23 99 anos. que ela falou. É. Acho que Eu foi acho em que 99, 99 que ela. 98, alguma coisa assim. Uhum, É. Então, já é uns 22 anos, 22, 21 anos, né? Que a minha mãe já tem cuidado uhum, do padrão de alimentação dela. E é claro que essa mudança da minha mãe também não foi uma mudança radical. A minha mãe, por exemplo, ela tirou a carne vermelha, né, e a carne branca. Mas ela ainda uhum. continuava comendo de vez em quando o ovo, Peixe. ainda comia principalmente, né, queijo. Né? Queijo ela comia bastante. E a minha mãe era Ela falou. frientona, né? Minha mãe, nossa, como ela gostava de açúcar, né? Comia muito doce, gostava demais de doce, né? E depois ela foi abandonando Eu já não isso. gosto de doce, muito de doce. Eu também não. O único doce que eu gostava era a paçoquinha que a mãe da Ellen, que era uma amiga que estudava comigo, fazia. E aí ela fazia e vendia aquelas paçocas toda quadradinha, bonitinha para o mercado. Ah, sei. E ela recortava, né, para poder cortar as paçocas e sobrava aqueles cantinhos da Aham. forma, que eram os retalhos, né?
Eu, quando estava voltando da faculdade, quando estava voltando do colégio, eu passava lá e comprava os retalhos, que era baratinho. Então, assim, eu fui criado à base de paçoquinha quando era criança. Então, o único doce que Eu eu sempre gostei fui era pro alimentação. lado, eu fui pro lado do pastel, do sal, da coxinha, do quibe. Não, eu Eu fui para esse lado. Nossa, Simone, se a gente for falar sobre alimentação aqui, eu vou ter que contar vários pecados que eu cometia, né? Mas assim, minha alimentação, ela era trágica, trágica, né? E a Ivone disse que se atrasou hoje, mas não tem problema, Ivone, fica gravado, depois você assiste o começo. E assim, ó, eu tinha uma alimentação, Simone, que era deprimente, deprimente. Sabe, eu estar falando sobre alimentação hoje para as pessoas, conscientizando as pessoas nesse processo de mudança de estilo de vida, observando também o seu padrão de alimentação, coisa que a gente viu que não é a única coisa que deve ser observada. Mas quando eu saí da faculdade era isso que eu imaginava, mudar a alimentação muda tudo, né? Mas o É, meu padrão de alimentação mudou tanto que chega a ser assim um milagre, né? E eu hoje estar falando sobre alimentação. Por quê? Eu vou descrever um pouquinho, já que a gente começou, então eu vou descrever um pouco. Primeiro, quando era criança, eu praticamente não comia. Eu era uma criança que foi criado à base de vitaminas para poder, né, tentar ganhar um aham. pouquinho de peso, né? Então, era um Também desespero. era magrinha. Tive anemia, né, quando criança, por falta de ferro. Fui uma vez num laboratório, né? Nossa, me lembro como se fosse hoje essa história, porque foi traumatizante para mim, né? Um laboratório. E a mulher teve que dar 11 agulhadas para poder encontrar a minha veia. De tão difícil que era, de tão magrinho que eu era ali, nem as veias se desenvolveram direito, né? E quando ela encontrou, o sangue que saiu era um sangue meio rosado, não era nem aquele sangue vermelho, porque faltava ferro, não pigmentava nem o sangue, a quantidade de ferro que tinha. Então era uma anemia bem grave por conta de Aham, uma forte, alimentação né? horrível, mas porque eu comia muito pouco. Só que a minha mãe, ela nunca teve aquele padrão de alimentação excepcional. Ela mudou depois, há uns 21, 22 anos atrás. Aham. Mas ela comia ainda saladas, comia verdura e sempre me oferecia. Eu nunca comi isso. Esse negócio de comer salada, qualquer coisa que era verde, eu não comia, né? Para mim, verde era Nunca. comida, né, para marciano, não era para mim. E a minha mãe servia esses pratos e falava, come, você precisa. E eu dizia assim, não, mãe, não sorriu para mim. Então, se não sorriu para mim, quer dizer, não me agradou, não vou comer. E eu não comia. E a minha alimentação era muito ruim mesmo. Eu comia muito salgadinho, comia muito biscoito, né? E eu gostava daqueles Também salgadinhos, e comi. ainda mais que vinha aqueles negócios dentro que a gente acabava colecionando. E eu sempre gostei de Aham. colecionar. Qualquer coisa que desse para colecionar, eu queria colecionar. Eu colecionei figurinhas, eu tinha um monte de bolinha de gude que eu colecionei e colecionei selo também. Tenho até hoje uma coleção aqui de filateria. Colecionei aqueles cartões telefônicos, lembra disso? Tem um monte aqui em casa. Um dia eu vou Ainda mostrar bem que para você não colecionou doença, né? não, isso daí eu já nasci com a coleção pronta, né? Porque eu tinha anemia, tinha rinite, bronquite, sinusite, asma e também enxaqueca, já tá bom, porque mais do que isso, pra quê? Mas já acabou, né? Acabou É, tudo. é, só enxaqueca. Enxaqueca é uma coisa que não vai acabar porque eu nasci com um encurtamento da musculatura da nuca. Então, pela minha musculatura ser curta, eu tenho enxaqueca todos os dias da minha vida. É raríssimo um dia que eu passo que eu não tenha dor de cabeça. Nossa. Só que é uma coisa que eu aprendi a lidar porque é um encurtamento. O que que eu vou fazer, né? Vou ter que nascer de novo para poder nascer sem esse problema. Mas os outros problemas, que eram problemas, né, correlacionados a essa parte de rinite, bronquite, sinusite, asma, isso realmente melhorou. E a anemia passa longe hoje, né? O sangue super vermelho. Mas, assim, a mudança do padrão de alimentação na minha vida foi muito grande. Porque eu comia muito mal quando era criança e comia pouco. Então, minha avó fazia gemada de 2 ovos todos os dias para mim, com farinha de trigo e Uhum. chocolate em pó. Para que eu pudesse, pelo menos, tentar manter um pouquinho do estado nutricional. Depois, quando eu fui fazer o período de faculdade, nossa, aí foi quando a coisa piorou, mas piorou drasticamente. Porque Mô, mô, de deixa eu manhã pegar um eu fui. carregador, senão vai descarregar. Pode ir se quiser, eu vou contando a história aqui, Simone. Não, mô, vai cair meu carregador aqui? E aí, nesse caso, quando eu comecei a fazer faculdade, aí minha alimentação piorou, mas piorou drasticamente. Por quê? O que que eu comia? Eu acordava para ir para a faculdade, minha aula começava às 7h45 da manhã. Eu estudava na Universidade Estadual, né, de Maringá.
E quando eu ia fazer a minha primeira refeição, eu tomava uma vitamina. Só que essa minha vitamina tinha banana, então era a única coisa que eu acho que se salvava e era saudável ali. Mas aí eu tomava uma vitamina com banana, colocava nessa vitamina biscoito de maisena, né? Aquele biscoito de maisena que adoçava a minha vitamina, colocava farinha láctea, né, na vitamina. Então, assim, era uma vitamina muito pobre nutricionalmente, né? Era horrível em termos de composição nutricional, né? Você tinha somente carboidrato ali, você não oferecia proteína, não priorizava uma boa fonte de gordura. Então, era uma alimentação paupérrima e de absorção rápida ainda, né? Aí depois disso, eu ia para a faculdade. Quando chegava 9h20, eu estava desesperado de fome já. E eu ia para a cantina, comia 2 salgados assados, ó, pelo menos eu não comia frito. Comia 2 salgados assados e tomava uma lata de refrigerante. Então esse era o meu lanche da manhã na faculdade, 9h20 Ixi. até 9h40. Eu estudava lá no bloco G56, aí eu ia na cantina do bloco G56 ali e eram 2 salgados assados com uma lata de refrigerante. No horário do Nossa. almoço, eu ficava na universidade porque a faculdade de zootecnia é uma faculdade integral. Então, eu tinha aula de manhã, tinha aula na parte da tarde, às vezes tinha monitoria à noite. Então, era muito puxado, uma carga horária bem pesada. E na parte da tarde, como eu tinha aula, não compensava muitas vezes ir para casa, porque a aula era 1h30. A aula acabava 12h20 e 1h30 eu tinha que ter aula de novo, então era muito corrido. Então, eu ficava na faculdade. E ficando na faculdade, eu comia geralmente 2 x-saladas com um copo de suco de laranja. Então, esse era o meu almoço. Aí, quando chegava 3h30, na parte da tarde de novo, eu voltava a comer mais 2 salgados assados com outra lata de refrigerante. Então, era isso que eu comia nesse horário. E quando terminava Hum. minha aula, eu ia para casa, a minha mãe fazia uns pãezinhos integrais, só que ele era recheado com tomate, azeitona, orégano e queijo, e muito queijo, né? Porque a gente comia muito queijo em casa. Eu chegava, né, às vezes varado de fome, desesperado, chegava, pegava um saco de pão que minha É. mãe fazia, colocava no meio das pernas, sentava na frente da televisão e aí Ixi. ia passar aquele momento ali de, sabe, espairecer a mente, porque eu já tinha ficado o dia inteiro na faculdade. Aí não tinha TV por assinatura, então ligava lá na TV Globo e ficava assistindo Malhação e comendo pão, né, cheio de queijo dentro. Então, era essa a minha alimentação. E, obviamente, antes de dormir, acabava comendo mais alguma coisa. Então, assim, era uma tragédia. Fora os churrascos todos os finais de semana, né? Quando eu, por exemplo, Ah. almoçava em casa, eu comia de 2 a 3 bifes grandes na hora do almoço. Então, assim, minha alimentação ela era muito ruim. Tinha uma quantidade muito grande de proteína de origem animal, tinha muita gordura saturada. E isso tudo era muito pesado para o meu organismo. Até chegou um certo momento, Simone, que quando eu fazia atletismo e me machuquei, e aí nessa época eu já estava comendo 2 pacotes de biscoito recheado de sobremesa do almoço e uma caixa de leite condensado depois do treino, né, para tentar manter o físico e não me emagrecer mais, porque era muito puxado os treinamentos. Eu corria de 20 a 25 quilômetros todas as tardes. Então eu não conhecia nada sobre nutrição animal na época, nutrição humana, só nutrição animal. E a nutrição animal que a gente conhece é para engordar o gado para morrer. Então, veja, esse era o meu padrão de conhecimento de nutrição. E aí eu acrescentei mais 2 pacotes de biscoito recheado todos os dias depois do almoço. Era um wafer de nozes da Balduco e mais um bono de doce de leite da Nestlé, né, desses dois. E mais uma caixinha de leite condensado depois do treino, todos os dias, todos os dias. Aí eu me machuquei, fiquei fora do Campeonato Brasileiro, perdi um sul-americano também. E nesse período eu disse que eu não ia comer essas coisas, porque senão eu ia ganhar peso, né? E eu precisava comer aquilo lá, era para não perder peso enquanto estava treinando. E aí eu tomei a decisão de que não ia comer. Decidi, achei que era só assim que funcionava, né? Decidi, tá pronto, tá resolvido, não vou comer. Quando eu fui ao supermercado, que a mão tremeu e a boca encheu de saliva, quando eu vi o biscoito recheado, eu falei, meu Deus, eu sou viciado, né? E no final de 6 meses de tratamento que eu fiz, fisioterápico, porque eu não quis fazer cirurgia na época, acabei fazendo a cirurgia no joelho depois, mas nos 6 meses que eu fiz de tratamento fisioterápico, eu lutei para não comer esse tipo de alimento. Mas quando eu voltei ao médico, né, para poder fazer os exames e voltar para os treinamentos normais, o médico, depois que pegou o meu resultado de exame, ele fazia desse jeito. Ó. Imagina que eu sou um médico e você está aqui na minha frente, né? E aqui está o computador do médico. Então ele fazia desse jeito. Ó. Ele olhava para o computador e olhava para mim. Olhava para o computador e olhava para mim. Aí a terceira vez, olhou para o computador
e olhou para mim. Aí eu percebi que ele mudou o semblante. Aí eu falei, doutor, o que que aconteceu? Né? Eu tô vendo que o senhor mudou o semblante. Aí ele falou assim, meu filho, você precisa decidir se você vai pôr ou tirar o pé. Eu olhei assim, era o doutor Ábido, que era o cardiologista da família, e eu olhei assim, eu falei, doutor, desculpa, mas eu não entendi, o senhor não é ortopedista, o senhor é cardiologista, que história é essa de pé? Aí ele fechou a cara e disse assim, você não entendeu, né? Eu falei, não, eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos. Eu falei assim, não, não entendi, doutor. Ele falou, eu estou dizendo que você precisa decidir se você vai pôr ou tirar o pé da cova, porque um já está lá. Aí eu levei um susto assim, imagina com 20 anos você ouvir um negócio desse do cardiologista, né? E eu falei assim, mas doutor, o que está acontecendo? Ele falou, olha só, o seu triglicerídeo com 20 anos está em 370. O normal é abaixo de 150. E nessa época era mesmo. Hoje eles já consideram 200 como sendo normal. Então, veja, se era 150, eu estava em 370, eu estava mais do que o dobro do normal de triglicerídeo. Por quê? Porque sobrava um monte de carboidrato na minha refeição. Quando eu parei de treinar e continuei comendo esse padrão com muito carboidrato, obviamente meu corpo entendia que eu tinha que fazer reserva e começou a produzir alta quantidade de carboidrato, né? Alta quantidade de triglicerídeo com carboidrato que sobrava. E ele falou assim, e o seu colesterol está em 370 também. E esse colesterol é o que forma as placas de ateroma. E você sabe o histórico da sua família, né? Porque ele tratava da minha avó, tratava do meu tio, tratava do meu avô, todos eles com problema cardíaco, né? Ele era o cardiologista que tratava de toda a nossa família. Nossa, eu levei uma bronca aquele dia, eu fiquei com uma vergonha tão grande daquele médico. Só que aquelas coisas que ele falou para mim, eu nunca fui de descartar o que as pessoas falam para mim. Eu sempre vou analisar. Eu sempre vou tentar encontrar um ponto, né, dentro daquilo que ele falou que mude alguma coisa dentro de mim. E eu fui analisar o que o médico tinha falado. E comecei a reconhecer a necessidade da mudança. Só que assim, reconhecer a necessidade da mudança e começar a mudança para mim são coisas que tiveram uma distância muito grande. Porque eu tinha 20 anos quando eu ouvi isso do cardiologista. E eu só comecei realmente a mudar o meu padrão de estilo de vida de 23 para 24 anos. De 23 para 24. Mas pelo menos ficou aquela informação na cabeça, assim, e aquilo começou a remoer e foi levando a um processo de reflexão. Obviamente, né, pelo estilo de vida que eu tinha, o meu processo de reflexão, e não tendo um profissional que me guiou, que me conduziu nesse momento, que me ajudou a ter um entendimento, levou tempo. Levou de 3 a 4 anos aí para eu conseguir sacar que, olha, preciso mudar. Ainda bem que eu não demorei esse tanto de tempo, né? Então, é isso que eu falo. Hoje, com o método da transformação vital que levei 7 anos para desenvolver, as pessoas conquistam em 28 dias o que eu levei quase 5 anos para conquistar. Né? De ter esse start, de ter essa mudança mental. Ó, só para poder abandonar o biscoito recheado, eu levei 3 anos, Simone. Durante 3 anos da minha vida, eu fiquei sem comer biscoito recheado. Só que eu entrava no supermercado e não passava na gôndola onde estava o biscoito recheado. E de vez em quando eu falava assim, não, eu vou passar lá para ver se eu já estou limpo, porque eu entendi que eu era viciado, e realmente eu era viciado naquele negócio. Bom, quando você está diante de um negócio, que a sua mão treme, sua boca enche de saliva, É vício. é vício? Então eu era dependente, eu Ainda era bem que eu escravo. nunca fui viciada em nada, não. Não, eu era escravo No daquilo. salgadinho, no salgadinho eu vou no mercado hoje e não compro. E você até Graças encontrou a Deus. agora um saudável, né? Que você encontrou integral. Mais saudável. E aí, para mim, era assim, de vez em quando eu passava na gôndola onde estava o biscoito recheado. E quando eu olhava para aquele biscoito recheado, a mão tremia, a boca enchia de saliva. 1 mês depois, 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois. Quando completou 3 anos sem comer o biscoito recheado, eu consegui chegar na frente da gôndola, minha mão não tremeu, minha boca não encheu de saliva, e aí eu falei assim, seu miserável, seu desgraçado, agora você vai ficar aí, eu não preciso mais de você. Então, assim, ó, eu cheguei nesse nível de virar dependente, mas foram 3 anos só para abandonar o biscoito recheado. Mas isso tudo começou com a conscientização, né, do você vai pôr ou tirar o pé? Que é a bronca do cardiologista. Igual as pessoas hoje, né? Hoje elas estão tendo a oportunidade de ver o que eles estão fazendo o que elas estão fazendo de errado e elas vão mudar. Pois é. Com certeza. E essa metodologia que eu apliquei para você, Simone, e para todas as outras pessoas da transformação vital,
foi a metodologia, digamos assim, que eu desenvolvi durante 7 anos, mas é uma metodologia que tem muita coisa embutido, que é a minha história de vida por trás disso. Porque assim, eu nunca fui Uhum. obeso, mas eu já tive muito problema com alimentação que era muito pobre É. nutricionalmente e depois onde eu fui escravo, né, de determinados alimentos, mesmo sendo magro. O que me salvou e o que faz com que eu esteja vivo hoje, né, claro, graças a Deus, mas foi a atividade Uhum. física que eu fazia na época. Se eu não fizesse exercício físico na intensidade que eu fazia, comendo do jeito que eu comia, provavelmente hoje eu já teria desenvolvido esses Uhum. problemas cardíacos, que é muito pesado o histórico na Sim. família da minha mãe, e já teria morrido. Já teria É. morrido. Ó, a minha avó, o Gilmar, né? Até gostaria de que vocês orassem pela avó do Gilmar. O Gilmar me mandou uma mensagem ontem à noite dizendo que a avó dele teve um derrame, né, e ela tem 94 anos. E hoje de manhã ele estava muito triste, dizendo que é a única avó viva e não sabe se vai conseguir se despedir dela, né? Mas assim, ó, eu perdi os meus avós por parte de mãe por causa de problemas cardíacos. Eu saí para a faculdade, Uhum. né, quando eu estava fazendo, acho que era o segundo ano da faculdade, e eu saí para poder assistir aula pela manhã na faculdade, e na parte da tarde eu estava na biblioteca estudando, que eu tinha prova no dia seguinte. E quando eu estava ali na faculdade estudando, minha mãe chegou para me buscar na faculdade, né? Porque geralmente quando ela voltava do trabalho, era caminho para ela passar na frente da universidade. Então nós combinávamos o horário e eu ficava geralmente num ponto de ônibus dentro da universidade, aguardando a minha mãe passar. Só que aquele dia já tinha acabado as minhas aulas e eu estava na biblioteca da universidade, né, estudando. Estava na biblioteca estudando. E, e a minha mãe chegou e entrou dentro da biblioteca. Nunca tinha acontecido isso. Mas sabe que eu não estava conseguindo me concentrar aquele dia para o estudo. Eu já tinha lido pelo menos umas 10 a 15 vezes o mesmo parágrafo e não conseguia memorizar, não conseguia gravar. E eu falei, meu Deus, se é alguma coisa, eu não conseguia gravar. Quando a minha mãe chegou, a primeira coisa que me veio no coração, assim, foi assim, o que aconteceu com a minha avó? Né? E ela disse assim, não, mas como é que você está sabendo de alguma coisa? Não tinha celular na época, né? E eu falei, não, mãe, eu tô com uma É. impressão de que aconteceu alguma coisa com a avó, mas eu não sei o que é. Ela falou, não, realmente sua avó passou mal, ela está no hospital. E nós saímos, Simone, da universidade, e eu com uma angústia terrível. Quando chegamos no hospital, a minha avó já havia falecido. A minha avó teve um infarto fulminante, né? Teve um infarto fulminante, problema cardíaco que ela tinha já. E ela já tinha tido aneurisma cerebral. Nós fizemos uma viagem quando eu tinha 4 anos de idade para ela poder fazer a cirurgia em São Paulo. Não fazia cirurgia em Maringá na época. Se recuperou, mas depois ela morreu de um infarto fulminante. Ela morreu de um infarto fulminante. Então, veja, eu perdi a minha avó sem poder me despedir dela. E a minha mãe, como se separou do meu pai quando era muito jovem, a minha mãe ela teve toda uma vida muito sofrida com relação à quantidade de trabalho, carga horária de trabalho para tentar manter a casa, porque ela era ela sozinha para poder, né, oferecer tudo que a gente precisava em casa. Então, durante boa parte da minha vida, eu me lembro que a minha mãe tinha 3 turnos de trabalho. Trabalhava de manhã, à tarde e à noite como professora. Então, quem me criou foi a minha avó, para que a minha mãe conseguisse colocar comida dentro de casa. Então, assim, era muito Uhum. puxado realmente a vida da minha mãe. E para mim era ruim, porque já não tinha presença do pai, quase não tinha um convívio com a mãe. Então, eu me acheguei muito à minha avó. E chegar em casa aquele dia e não poder me despedir da minha avó e ela ter falecido dessa forma, aquilo foi muito difícil para mim. E aí, claro, meu avô estava com a gente também, e eu dediquei todo o amor e carinho que eu tinha pelos dois para ele, né? Então, assim, eu colei no meu avô, né? Meu avô também ali foi uma figura muito importante para mim. E eu fui fazer a faculdade de nutrição, comecei a faculdade em São Paulo, terminei depois em Maringá. E nesse período, quando eu estava fora, a minha mãe disse que meu avô teve um dia que surtou e baseado nisso daí, a gente diagnosticou que ele teve uma isquemia cerebral, um problema cardíaco. O meu avô teve que fazer cirurgia para fazer 4 pontes de safena, tinha diabetes, né? E desenvolveu diabetes depois que veio para a cidade, porque quando morava na roça, comia 3 vezes ao dia, era magro, né, e não tinha problema de saúde. Na hora que Uhum. saiu da roça, veio para a cidade, começou a comer padrão de alimentação da cidade, É. adoeceu, ganhou peso, né, desenvolveu Por isso que diabetes, eu teve os quero ir problemas embora daqui. cardíacos. Pois é, né? Quem pode morar na Eu quero roça é sair melhor, da cidade. é muito melhor. E depois eu voltei para fazer a faculdade de nutrição terminar em Maringá. E nesse período, meu avô teve uma isquemia cerebral, uma segunda. E para a gente foi muito triste aquele dia, porque o meu avô ele se deitou no sofá pela manhã e a gente percebeu que ele
começou a passar mal e foi perdendo as funções, sabe? Ele já não falava com a gente durante o dia e tal, até que chegou a noite e meu avô não estava mais andando, e aí eu tomei meu avô nos braços e levei o meu avô, né, para a cama. Aquilo foi uma das piores coisas que eu vivi na minha vida, Simone, porque eu sentia a incapacidade naquele momento de ajudar o Uhum. meu avô. A única coisa que eu podia fazer por ele naquele momento foi tomá-lo nos meus braços, tirar da sala e Uhum. levar para sua cama. E aí coloquei meu avô na cama e ele começou a gemer de dor. Ele não falava, mas ele começou a gemer de dor. E precisamos chamar então uma ambulância. Ele tinha plano de saúde. Fizemos, né, o pedido da ambulância. A ambulância veio, retirou meu avô em casa e levou ele para o hospital. Nós fomos, eu e a minha mãe, de carro para o hospital. Meu avô foi internado e eu me lembro que eu falei, mãe, eu tenho aula amanhã, eu preciso descansar, senão eu não vou conseguir ir para a faculdade amanhã. E ela falou, não, pode ir, filho, pode ir, eu vou passar a noite aqui com seu avô. E aí eu fui me despedir do meu avô. Aí naquela noite, mano, eu me lembro como se fosse hoje, assim. E é algo muito forte para mim contar essas coisas, porque a minha ligação com meu avô era muito grande também. Uhum. E meu avô, ele estava deitado numa maca, já não estava mais falando, não estava se mexendo, já fazia muito tempo que ele não se mexia, e a única coisa que ele fazia era gemer em determinados momentos, né? E eu cheguei, então, minha boca bem próximo do ouvido do meu avô. E eu disse para ele assim, vô, eu estou indo, né, porque amanhã eu tenho aula, mas amanhã eu volto para ficar com o senhor, e eu quero ver o senhor melhor, né? E naquele momento, então, eu dei um beijo no meu avô e fui me afastar. E o meu avô, que já não se mexia, Simone, há muito tempo, ele esticou o braço. Peraí, é difícil, né? E aí ele esticou o braço e me segurou no pulso, né? Ele me segurou no pulso. E quando meu avô me segurou no pulso, ele não falou, mas eu entendi o que ele tinha falado, né? O que ele falaria para mim naquele momento. Ele disse assim, ó, não vá, fique comigo, né? Não quero ficar aqui sozinho. E aí eu tirei a mão do meu avô do meu pulso, coloquei assim em cima do peito dele e falei assim, vô, minha mãe vai ficar aqui com o senhor. Amanhã eu volto. Eu tenho certeza que o senhor vai estar melhor. E eu fui para casa. Eu não estava conseguindo dormir aquela noite. Eu sabia que meu avô estava muito mal. E a gente tinha muito medo de uma segunda isquemia. Porque isquemia cerebral, a primeira pessoa se salva, na segunda é muito difícil. E eu estava deitado e não estava dormindo. Quando foi 2 horas da manhã, eu ouvi o portão da casa do meu tio, que era meu vizinho, abrir. E naquele momento que o portão da casa do meu tio abriu, eu sabia que o meu avô tinha falecido. Porque quando abriu o portão da casa dele, ele veio e abriu o portão da minha casa, né, que era ao lado. E eu já estava vestido, eu nem coloquei roupa de dormir. E então eu já levantei. E o meu tio já chegou chorando, né? E aí nós nos abraçamos e ele falou assim: "Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer", né? E estava muito próximo do aniversário do meu tio. Aquilo foi um baque muito grande para ele, né? Então assim, perdi o meu avô e perdi minha avó, né, por problemas cardíacos, né? Esse meu tio tem problema cardíaco, meu outro tio tem problema cardíaco. Então assim, nós temos um histórico muito pesado. E nós vamos conversar sobre isso hoje à noite, né, quando nós formos falar sobre genética, não é predestinação. Mas a gente vê Hein, que doutor? essa sua motivação, Simone, é a motivação que hoje também me leva a fazer o trabalho que eu faço. Porque eu não quero que pessoas percam seus avós, Uhum. seus pais, seu esposo, sua esposa, ou até mesmo filhos, por doenças que poderiam ser evitadas. Nós, mudando o nosso estilo de vida, nós temos a possibilidade de evitar muitas doenças que viriam a bater na nossa porta se a gente não promovesse mudança. Por isso, o tema de hoje à noite é Hein, um tema doutor? muito importante. Pode falar, Simone. Ah, o senhor estava contando sobre seu avô, aí quando eu conheci esse método, aí eu lembrei do meu pai, né? Eu até pensei assim, ah, se eu tivesse conhecido antes, quando Pois ele é, estava vivo, eu né? penso a mesma Passaria para coisa. ele. Se eu soubesse o que eu sei É. hoje antes, eu poderia ter Aham, aplicado com meu avô e talvez meu avô tivesse isso. E vivo minha até hoje. irmã, eu acho que ela está assistindo aí, a Sandra. Ela também está sendo transformada. Ela teve um AVC. E aí ela estava dormindo tarde e acordando tarde. Agora ela e os filhos dela estão acordando cedo. O filho dela tem autismo e ela agora também ela está acordando cedo. Assim, ela só está um pouco com medo de sair para caminhar porque ela é do grupo de risco, né? Uhum.
ela e o filho dela. Mas eu também tô vendo mudança na minha irmã. Então, assim, aí eu falei pra ela que ela tem que cuidar da saúde dela, que ela já teve um AVC e aí ela tá sentindo algumas coisas. Ela até colocou aí, não sei se você ouviu, que ela tá sentindo uma dormência. Eu não Então, vi. assim, a minha vida tá sendo transformada e da minha família também. Então, Simone, isso daí, é, sabe, para mim hoje não tem nada que me motive mais e que me deixe mais feliz na minha vida do que ver vidas de pessoas transformadas. Sabe, tem gente que não entende isso, né? Tem gente Uhum. que olha como se fosse um trabalho. E não é um trabalho mais para mim isso. Não é? Isso é uma missão O de senhor vida. poderia, o senhor poderia estar fazendo as suas consultas online. Eu já pensei nisso. Pois O é, senhor poderia estar eu fazendo vou ter só as até suas que, consultas, não. O hoje senhor eu vou tira ter até que tempo para mudar. fazer de manhã, 7 horas da manhã, o senhor tem esse compromisso. Aí tem a saúde em pauta, tem, E a né? gente Tem já está todo esse bolando um trabalho. outro quadro ainda, que eu não sei quando que eu vou, né, colocar ele, mas Pois é. vai ser o Eu Ciência pensei Vital. nisso, eu falei assim, o doutor ele quer ajudar as pessoas. Aí eu tava conversando com a minha irmã. Aí eu falei assim, ele tá aqui para ajudar as pessoas, mas as pessoas vão fazer escolha. Se vai querer ou não, se vai querer continuar doente É, ou se vai querer uma vida melhor, né? Eu isso falei, a mesmo. escolha da pessoa. A gente fica torcendo assim, faz isso, faz aquilo. Tem a Vanade também que tá aí. Eu não sei se a Elinaura também tá aí. E aí que a gente, eu tô conversando muito com elas, e aí fala, o exercício, eu não quero ficar, era igual eu. Eu não quero ter coxa grossa, eu não quero ter barriga Tanquinho. de tanquinho. Aí eu falei assim, gente, vocês têm que mudar a mente, não é isso. O exercício faz bem para a mente, faz bem para o corpo todo, não é só isso, você ter estética. Ontem a Elinara já foi caminhar. Que legal. Aí eu fico, A Emília para de falou ficar uma comendo coisa. muito massa, para Essa, de ficar comendo muito, gente, para de comer muito. a Emília falou uma Aí eu coisa fico, sobre você, Simone, que ela disse assim, a Simone virou uma multiplicadora. E é isso que a gente quer. é, A gente quer criar uma corrente do aham. bem, né, Simone? E quando a gente está sendo Só uma beneficiado, coisa não para tem me como não esquecer. contar para os outros, né? Isso, e como o senhor falou ontem lá sobre as cores lá das lanchonetes e tal, aí eu fico assim pensando, as pessoas elas são influenciadas, né, por essas propagandas. Assim, eu nunca fui viciada assim muito em hambúrguer, essas coisas não. Mas eu fico me colocando no lugar daquelas pessoas que não conseguem parar de comer tal coisa. E aí eu fico assim, tomara que escute o doutor Ricardo falando, entre nessa metodologia para entender a mente, né, doutor? Elas têm Pois que é. mudar a mente. Se E mudar a tipo assim, eu não mente, Simone, consigo, consegue sim. consegue. Todo mundo consegue, Simone. Eu vejo assim, ó, ninguém, ninguém é escravo a vida inteira se quiser É, mudar a aham, situação. Mas se você se isso, eu também acomodar, penso assim. você vai continuar sendo escravo. É, Uma vez eu fui fazer, eu sempre aham, fiz muitas palestras em curso como deixar de fumar. Porque assim, a minha avó, uhum. ela foi fumante. Eu sou líder do Ministério de Saúde aqui, doutor, da minha igreja. Olha que legal. Nós vamos fazer Mas a palestra aí a hora que abrir as responsabilidade. coisas, hein? Não, o E, senhor era para vir aqui dia 16 de maio. puxa vida. Mas Tava marcado, eu marquei com a NET, nós vamos dar um essa jeito. história eu não contei. Não, Tava marcado para o senhor vir 16 de maio, aqui na minha igreja, mas aí como houve essa pandemia, aí eu falei assim, gente, aí eu pensei, Deus, assim, Deus conduz a história. Era para 16 de maio o nosso encontro, aí nosso encontro foi 2 de julho, que eu fui para sua casa, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu peguei o telefone da NET para vir para uma palestra e acabou que hoje minha vida está sendo transformada. Essa parte eu não contei, e a de outras pessoas mas estava também vão ser marcado. transformadas, né? Uhum, Eu não tenho dúvida disso. uhum, Agora veja, a minha avó, por exemplo, ela foi fumante. E eu vi quanto que a minha avó sofreu para parar de fumar, uhum, né? E ela se esforçava para parar de fumar. Então, assim, quando uhum, começaram a vir os convites para eu fazer palestra em curso como deixar de fumar, uhum, eu sempre fui com o sim. maior prazer e nunca cobrei absolutamente nada por essas palestras, Uhum, porque aquilo ali eu via que era a minha contribuição agora com outras pessoas que estavam na mesma luta que a minha avó teve. E uhum, um dos cursos tinha um slogan, Simone, que aquele slogan, Simone, para mim foi assim muito impactante. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma camiseta preta, e aí essa camiseta tinha uma faixa onde tinha 4 quadradinhos coloridos e cigarros cruzados assim,
né? Cigarros Uhum. cruzados assim. Sei. Os quadradinhos eram um azul, um verde, um amarelo e o outro eu não me lembro a cor, mas eu lembro que eram quatro. Mas eram essas três cores eu me lembro, era muito nítida na minha cabeça isso. E a frase que estava escrito nas costas dessa camiseta para mim foi o melhor slogan que eu vi em um curso Como Deixar de Fumar, né? Eu achei muito interessante. Só que aquilo não é um slogan, né, para ser utilizado somente num curso para quem quer parar de fumar. Aquele é um slogan Uhum. que deve ser utilizado na vida, né, para todas as áreas aonde nós estamos escravizados, aonde nós estamos presos nesse padrão de comportamento inadequado. E a frase era a Uhum. seguinte, ó: sinta-se livre para dizer não. Uau, muito interessante aquilo. Sinta-se livre para dizer Isso. não. E com relação ao estilo de vida, eu vejo isso. Eu vejo que nós devemos nos sentir livre para dizer não para aquelas coisas que nos prendem. Eu já fui escravo, né, de um estilo de vida muito ruim. E hoje eu consigo, né, viver uma vida livre com relação a esse padrão de estilo de vida Uhum. terrível que eu tinha, que me escravizava. Hoje eu sou livre. E eu quero que outras pessoas também sejam livres. E eu quero trazer a Uhum. contribuição para pessoas, né, que realmente querem ter a sua vida transformada e que essa Uhum. metodologia realmente surta o resultado como tem surtido na vida sua e já da sua família e de conhecidos, irmãs, né, porque a gente Uhum. tem que criar essa corrente do bem. Mas eu quero que essa É. metodologia, que Uhum. eu não tive a oportunidade de aplicar nem com a minha avó, nem com o meu Uhum. avô, que ela possa ser aplicado hoje Uhum. por você que está nos assistindo, para que você realmente tenha a sua vida transformada. Sabe, Simone, que o meu avô, por parte de pai, ele faleceu com câncer de próstata. A minha mãe, ela fala uma coisa do meu avô paterno, né, que é muito marcante para mim quando ela diz isso. Ela fala assim, ó: nunca vi uma pessoa tão boa na minha vida quanto o seu avô paterno. Só que assim, eu tive a oportunidade de conviver muito pouco com meu avô paterno. Ele morreu de câncer de Uhum. próstata. Só que assim, o meu avô paterno que escolheu o meu nome, né? Então assim, eu tenho uma ligação muito Uhum. forte. Ele escolheu meu nome e ele disse assim, ó: vamos colocar o nome, né, dele de Ricardo por causa do rei Ricardo Coração de Leão, para que ele realmente seja uma pessoa que faça diferença na vida de outras, né, Legal. que faça diferença do mundo. Esse daí era a frase que o meu avô falava antes de eu nascer. Escolheu meu nome. Eu ia na casa do meu pai Uhum. e o meu avô me colocava no colo e ele contava histórias para mim de política, né? Meu avô era viciado em política, né? E eu perdi o meu avô muito cedo por um câncer de próstata. A minha avó materna, ela sofria muito com dores de cabeça. E fazendo uma ressonância magnética ou uma tomografia, não me lembro qual dos dois exames, eles descobriram que tinha um nervo cruzado, né, na cabeça da minha avó, e isso gerava muitas dores na cabeça dela. E a minha avó, então, foi fazer uma cirurgia para poder tirar esses nervos que estavam cruzados, que geravam muita dor. E essa cirurgia foi em Uhum. Londrina, no Paraná. E por um erro médico, o médico cortou o nervo e também acabou cortando, né, uma artéria e minha avó morreu de hemorragia, né, por causa de um erro médico durante a cirurgia. E perdi minha avó dessa forma. A outra perdi por infarto, né? Só que essa minha outra avó sofria muito de dor de cabeça, teve aneurisma, e a minha avó sofria muito de problemas intestinais também. E meu outro avô com isquemia. Ou seja, eu vejo que, em grande parte, né, eu poderia ter contribuído com a vida dos meus avós, né, com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu não tive essa oportunidade. Mas eu tenho a É. oportunidade hoje de Uhum. transmitir esse conhecimento para Uhum. você, Simone, e para você que está nos assistindo também nesta manhã. Que esse conhecimento que Deus permitiu que eu adquirisse, que essa metodologia que Deus me deu a oportunidade de desenvolver, que possa realmente continuar transformando vidas assim como tem feito. Não só na sua, né, Simone, como da sua família e agora das suas Uhum. amigas, da sua irmã, né, que realmente a gente possa ser um canal de bênção por onde quer que nós viemos andar. Esse é o meu desejo. Amém. E essa metodologia está disponível justamente para que essas pessoas possam experimentar o que você tem experimentado. Simona, nós temos um minuto para encerrar. Deixa um recado final para as pessoas que estão Ah, nos assistindo. então, hoje assim, eu também quero, mesmo o jeito que o doutor quer ajudar as pessoas, eu tô aqui disposta a ajudar. E assim, eu tô fazendo, eu coloco nos meus status, eu falo para um, falo para outro. Então, assim, é uma alegria incontida no coração, né?
que a gente tem que passar para as pessoas. E hoje, quando eu chego no mercado, doutor,